Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Vamos iniciar orando. Peço que os irmãos baixem suas frontes. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração mais uma vez. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Senhor. Graças te damos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, obrigado, Senhor, pelo Teu povo aqui reunido em mais um domingo, dia do Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Fale com a igreja, Senhor, assim como o Senhor já tem falado comigo. Que o Senhor me use, apesar de mim, Senhor, para transmitir o que o Senhor quer para a sua igreja nesta manhã. É o que te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como... Pode colocar o slide. Como o Asseto falou, nós estamos trabalhando, iremos trabalhar, né, a partir de agora, temas com base no tema geral da igreja deste ano, que é Vencendo o Mundo, que tem por versículo base justamente 1 João 5 e 4. E o tema de hoje é Nascidos de Deus, a nova identidade que vence o mundo. Foi proposto como textos básicos da aula de hoje Bem, enquanto o pessoal organiza ali os slides, João 1, o Evangelho de João 1, versículos 12 e 13. Pronto, está ali. Que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E como... Volta aí. Ah, não, está certo, perdão. É porque aqui já é adiantado, né, da frente. Vou me organizar. E como um texto, digamos, principal, 1 João 5 e 5, que diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, por isso, o tema Nascidos de Deus, a nova identidade que vence o mundo. Sempre é bom contexto do texto, né? Então, o contexto dessa passagem, né, dessa perícope aí de 1 João, pode passar o slide. Eu quero ler para vocês 1 João de 5, do versículo 1 ao 5, certo? Que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a palavra mundo, nesses dois últimos versículos, nos versículos 4 e 5, ela aparece aí 3 vezes, né? Quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Vocês sabem que quando uma palavra aparece muito na Bíblia, é um grande indicativo para nós que a gente deve dar atenção a ela. Se o Espírito Santo, falando por meio da Escritura, ressalta uma ideia, uma palavra, e o apóstolo João usava muito palavras bem características dele, a gente precisa parar um pouco para pensar. É interessante que a gente, quando ouve esse tema, vencendo o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, a gente já pensa logo na fé.
a gente já pensa logo na vitória. Mas a gente precisa pensar, como assim o mundo? Mas antes de falar propriamente do mundo, eu queria lembrar que a Bíblia aponta 3 inimigos, 3 terríveis e grandes inimigos da nossa alma: o diabo, a carne e o mundo. Ao longo da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, esses são os nossos 3 grandes inimigos. A pergunta é: a gente conhece nossos inimigos? Veja, eu não estou falando daquela obsessão de a gente conhecer, por exemplo, Satanás. E tem tendências no meio evangélico que parece que dão mais ênfase a Satanás do que a Deus. Mais ênfase ao inimigo do que ao nosso amigo, ao nosso Redentor, ao nosso Senhor. Isso é um extremo. Mas o outro extremo, também presente no meio evangélico, e talvez no meio reformado isso seja um tanto acentuado, é a gente não falar do diabo. É viver como se ele não existisse. A gente até evita usar essa palavra no culto, né, para não ferir as sensibilidades modernas dos ouvintes, dos visitantes. Mas o fato é que a Bíblia fala de Satanás, fala do inferno. Aliás, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. A maior porção de referências a Satanás, a demônios e ao inferno estão nos 4 evangelhos. Mas vamos lá. Será que a gente conhece nossos inimigos? Eu não vou falar deles. Mas só para você ter uma ideia de como às vezes a gente deixa de conhecer o básico, que é o que a própria Bíblia ensina. Por exemplo, e eu não vou responder não, tá? Mas será que o diabo conhece, vê, lê, ouve nossos pensamentos? Será que o diabo tem poder de fazer milagres, ainda que limitados? De fazer coisas extraordinárias? Veja, para responder isso a gente precisa conhecer. Também parece que a gente não conhece muito a nossa carne, né? Aí você diz, não, eu conheço a minha carne. Mas parece que a gente age como, a gente dá uma confiança tão grande à nossa carne, às nossas obras, que às vezes eu pelo menos tenho a impressão de que a gente não leva a sério as advertências bíblicas a respeito da fraqueza da carne. E a gente se lança ao perigo, assim, achando que a gente se garante. Mas também não vamos falar da carne, nem do diabo, nem da carne. Mas aí a gente chega no terceiro inimigo, que é o mundo, que é desse que João fala na sua primeira carta, e que é, como eu disse, uma palavra que aparece muito na Bíblia, em especial nos escritos joaninos, né? A gente está pensando no Evangelho de João, nas suas 3 cartas e no livro de Apocalipse. A palavra mundo, ela tem 3 sentidos. Pode passar. A palavra básica no grego é cosmos. Todo mundo conhece a palavra cosmo, de onde vem cosmologia, cosmovisão. E o primeiro sentido em que a palavra mundo aparece na Bíblia é como um mundo organizado, ou seja, o universo, o mundo criado, aquilo que no Antigo Testamento é chamado de todas as coisas, ou o céu e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Significa, no princípio criou Deus o mundo, criou todas as coisas. A gente tem exemplos desses usos aí, são só poucos exemplos, tem bem mais, tá? Mas quem quiser conferir depois, em Mateus 16, 26 e João 1, 10. São exemplos do uso da palavra mundo neste sentido, de mundo organizado, de universo criado. Certo? Um segundo sentido que deriva desse
é a palavra mundo, ou seja, cosmos, limitada aos seres humanos. Inclusive, a gente leu na leitura alternada, a partir de João 3,16, várias referências a mundo. Eu acho que 3 também nessa passagem da leitura alternada. E todas nesses 2 primeiros sentidos aqui. E aí, nesse sentido, nesse segundo sentido, é o equivalente a outra palavra grega que é a oikomene, de onde vem oikos, né, que a gente conhece como casa, como habitação, a terra habitada. Mas vejam só, além desses 2 sentidos, pode passar, a gente chega no terceiro sentido, no qual a palavra cosmos aparece na Bíblia. E é nesse que a gente vai focar. Porque é desse que João está falando no capítulo 5 de sua epístola. Em razão do pecado, o mundo dos seres humanos se transtornou. Onde havia ordem, passou a haver desordem. E este mundo, criado bom por Deus, passou a estar debaixo do domínio do maligno. Não que Deus tenha perdido a sua majestade ou seu controle, mas como um julgamento pelo próprio pecado, Deus submeteu o mundo ao domínio do maligno. Não é à toa que ele é chamado de príncipe. Príncipe deste mundo, príncipe da potestade do ar. Não é à toa que ele ofereceu a Jesus, na tentação, no deserto, os reinos deste mundo. Porque ele tem um mundo debaixo de seu domínio. O mundo jaz no maligno. Então vejam, nesse terceiro sentido, o que é muito frequente no Novo Testamento, e particularmente em João, e quando eu falo em João, eu estou falando de todos os escritos joaninos, cosmos tem essa significação bastante sinistra. Ou seja, é o mundo em oposição a Deus. É desse mundo que ele está falando no capítulo 5 de 1 João, no capítulo 5 de sua carta, de sua primeira carta. Certo? Só que é interessante que a gente pode voltar um pouquinho na mesma carta, no capítulo 2, pode passar, e João vai dar uma explicação muito interessante a respeito do que é este mundo, de que ele tanto fala. Está lá no capítulo 2, nos versículos 15 a 17. Quem quiser abrir, de qualquer forma eu coloquei aí o texto completo. E João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Veja, dá para ver de que mundo João está falando, né? Ele não está falando, não ameis a criação boa de Deus. Ele não está falando isso. Ele está falando do mundo desordenado, do mundo caído, do mundo em oposição a Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu disse que João dá uma definição, né? Ele dá uma definição explicando o que é que caracteriza, o que é marcante nesse mundo. E o que é marcante nesse mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Pode passar. Isso aqui é uma citação de um autor. Prestem bastante atenção nisso aqui, tá? As duas características fundamentais desse mundo
são o orgulho, ou seja, a soberba, originada do fato de que o homem não aceita sua posição de criatura, nem sua dependência do Criador, e que o leva a agir como se ele mesmo fosse o Senhor e doador da vida. Isso é a soberba. E a segunda é a cobiça. Lembrem, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a cobiça que o leva a desejar e a possuir tudo quanto é atrativo nos seus sentidos físicos. É isso que está lá em 1 João 2,16. Passe aí o slide, por favor. Continua a citação. E, visto que a realidade do homem tende a adorar aquilo que cobiça, tal cobiça é o âmago da idolatria. Gente, atenção nisso aqui. Visto que a realidade do homem tende a adorar aquilo que cobiça, somos, como diz uma música, somos adoradores por excelência. Mas não somos só nós crentes não, tá? O ser humano foi criado para adorar. Isso significa que ele vai adorar algo. Ele vai adorar. Não existe alguém que não adora. Não existe alguém que não adora. E ele vai adorar aquilo que ele cobiça. Quem está no mundo sob o domínio do maligno vai adorar aquilo que cobiça. É por isso que essa cobiça é o âmago, o cerne, o centro, o coração da idolatria. De conformidade com isso, o mundanismo é a entronização de outra coisa no lugar de Deus, como supremo objeto dos interesses e afeições do homem. Os prazeres e as ocupações, que em si mesmos não são necessariamente errados, tornam-se errados quando se lhes dá uma direção toda absorvente. Romanos 1, Paulo fala como a humanidade deveria reconhecer a glória do Criador, só que ele suprime esse conhecimento e ele adora a criatura ao invés do Criador. E ao fazer isso, veja, ao trocar seu objeto de adoração, o homem é entregue por Deus a toda sorte de concupiscências, de pecados. E aí, Romanos 1, especialmente a partir do versículo 18, explica bem isso. A gente não vai trabalhar isso aqui agora. Tá certo? Mas guardem isso. Essa cobiça, o seu coração, aquilo para o que o seu coração é inclinado, você vai adorar. E a essência do mundanismo é justamente você adorar qualquer coisa no lugar do Deus verdadeiro. Pode passar. A gente precisa conhecer nosso inimigo, né? Alguns devem estar identificando aí o meme, né? Que show da Xuxa é esse? A pergunta que a gente faz com a mesma indignação é: que mundo é esse? Isso aqui, para quem não sabe, gente, foi um documentário em que essa criança apareceu nos anos 80 ainda, lá tentando entrar numa apresentação da Xuxa, sei lá, e sem conseguir, a maior confusão. E ela foi entrevistada e ela simplesmente gritou assim no microfone: que show da Xuxa é esse? Que mundo é esse? A gente já viu, ok? O mundo é caracterizado pela concupiscência, pela cobiça, mas é importante também a gente entender aquilo que se chama de o espírito da época. As grandes ideias, e mais do que ideias, na verdade,
o ar que respiramos no nosso mundo hoje. Claro, não tem condições, nem tempo, nem capacidade de a gente ver tudo que caracteriza o mundo. O mundo nesse sentido, em oposição a Deus. Mas eu queria mostrar dois grandes direcionamentos. Dois grandes direcionamentos que estão presentes no mundo, na mídia, nas escolas, nas faculdades, no trabalho, dentro das nossas casas, nas telas de nossos smartphones, dentro da igreja, dentro de nossos corações, muitas vezes. Então, só um apanhado bem geral. Pode passar. A primeira carta de João. Se você ler, eu creio que todo mundo já deve ter lido. Ela não usa a palavra idolatria. Ao longo de toda a carta, ela não fala sobre ídolos. Em nenhum momento. Quando chega no último versículo, que é justamente nesse capítulo 5, quando chega no último versículo, João diz uma coisa que sempre me intrigou. Gente, sempre que eu li a carta de 1 João, eu achava, rapaz, por que essa frase aqui no final? Ele não tinha falado nada diretamente usando a palavra idolatria. E o último verso de 1 João, vocês podem olhar aí, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aí isso... Como assim? Ele nem estava falando nisso. Aliás, idolatria é algo que a gente vê muito fortemente no Antigo Testamento sendo tratado, e no Novo Testamento nem tanto. Não que seja ausente, mas ora aqui, outra ali. E aí eu queria usar duas imagens chocantes, não para chocar, até porque são públicas, mas para mostrar esses dois direcionamentos que eu falei. E é interessante que ambos aconteceram em Paris. Gente, isso não é nenhuma tese escatológica, tá? Por favor, sério mesmo, não é. Mas parece que a França, a partir da Idade Moderna, ela se esforça com todas as forças para ser a Babilônia do Apocalipse, a grande meretriz. Assim como Roma se esforçava na Idade Antiga. Veja, eu não estou dizendo que o anticristo... Nada disso, tá? Não é uma tese escatológica, por favor. Mas o fato é que a França tem estado na vanguarda da degradação, da oposição a Deus. E por favor, não pense que isso é xenofobia. Por favor. Estou falando como produção de pensamento, de filosofia, de cultura. Certo? Estou falando da produção das elites intelectuais da França. Em 1793, ali é só uma pintura, tá? Pintura posterior. Mas retrata um fato ocorrido. E aí a data, quem gosta de história deve estar ligando, né? Revolução Francesa, no ápice, o reinado do terror, primeira fase. Em agosto, mais ou menos, em praça pública, na famosa Praça da Bastilha, foi levado um ídolo
que era Ísis, a deusa Ísis do Egito, que com algumas poucas mudanças era a Sofia da Grécia, que representava justamente a sabedoria. E foi estabelecido o culto à razão. Templos católicos, obviamente, templos católicos foram transformados em templos da religião voltada para o culto da razão. E aí essa pintura mostra que o que aconteceu na Catedral de Notre Dame, em novembro do mesmo ano, onde tiraram do altar a imagem da Virgem Maria e fizeram um altar de madeira, uma montanha, na verdade, de madeira. E aí levaram uma atriz representando justamente a deusa razão. E é interessante, não sei se dá para perceber aí, mas ela é vestida de branco e com um véu azul, justamente parodiando a estátua que havia lá da Virgem. Mas com o chapéu dos revolucionários, né? Veja, eu não quero entrar aqui, não é o ponto, trocou um ídolo por outro. A questão não é essa, não. A questão é uma substituição deliberada do cristianismo por algo no lugar. Esteja esse cristianismo certo ou errado, tá certo? Gente, isso foi chocante. Isso foi terrível. Muito mais do que aconteceu em 2024. Mas também chocante. Na abertura dos Jogos Olímpicos, novamente parodiando símbolos cristãos, apesar da conversa mole depois dizendo que não era. Ninguém caiu. E os próprios organizadores se desmentiram. Parodiando a cena da pintura da Última Ceia, foram colocados deuses e deusas representando a diversidade, transexuais, tudo mais. Por que essas duas imagens para representar? No alvorecer da modernidade, foi entronizada a razão. Nos nossos tempos pós-modernos, o pluralismo. Mas sempre com características divinizantes. Ídolos. Percebe como somos adoradores por excelência? É até irônico você tirar o cristianismo e colocar uma deusa no lugar. Mas essas são as duas grandes forças da modernidade: o secularismo, que colocava a razão como divindade, e a pós-modernidade. Pode passar aí. E aí é interessante que a gente tem hoje essas duas forças andando paralelamente, correndo assim, lado a lado. E o que elas têm em comum, sabe o que são? Sabe o que é? É o ódio à fé cristã. É aquilo que João disse: o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. De um lado, o secularismo clássico,
para não ficar olhando para trás. O secularismo clássico busca minar a confiabilidade histórica e a razoabilidade da fé e da esperança cristãs, por meio principalmente do ataque à veracidade da Bíblia. De outro lado, o neopaganismo, o novo paganismo, que não tem nada de novo, na verdade, ataca a supremacia e a exclusividade de Cristo. E ele termina por se infiltrar na igreja, como o paganismo antigo se infiltrou. É interessante, viu? A gente lê o Antigo Testamento e vê, rapaz, os profetas, começando por Moisés, todos falando contra a idolatria no meio do povo. Quando a gente chega no Novo Testamento, como eu disse, a gente ouve pouco sobre idolatria. Mas eu acho que todos vocês já ouviram nas pregações a palavra gnosticismo, não já? O gnosticismo é até difícil de se definir, porque ele, na verdade, ele tinha várias correntes um tanto diferentes entre elas. Mas, basicamente, era uma forma de paganismo misturado com filosofia que, gente, na perspectiva humana, quase dizimou a Igreja de Cristo nos 3 primeiros séculos. Se você ler com atenção as cartas tardias do Novo Testamento, quando eu falo as cartas tardias, as cartas mais posteriores, e não apenas elas, mas, por exemplo, Colossenses já bate de frente com o gnosticismo incipiente que estava nascendo. Mas quando você vê as cartas de João, carta de Hebreus, Pedro, eles não usam o nome. Mas se você for estudar essas cartas, você vai ver que muitas das afirmações que tem nelas é combatendo o gnosticismo dentro da igreja. Com a morte dos apóstolos, com o fechamento do cânon, o problema continuou. Inclusive, um dos pais da igreja, Irineu de Lyon, ficou famoso por ser o grande defensor da fé contra o gnosticismo. Ele escreveu um livro bem volumoso, cujo título é Contra as Heresias. E o subtítulo é justamente Contra a Falsa Gnose. Mas vamos lá. É interessante não, é trágico, que esse problema do paganismo continua pressionando a Igreja de Cristo. A gente também não tem tempo nem ao lugar, não é o tema para a gente falar mais disso. Mas basta ver como tem coisas misturadas no meio evangélico, de misticismo, até de noções de batalha espiritual, que parece mais Hogwarts. Parece mais escolas de magia. Aliás, uma forma bem clara de se ver como isso adentra, sem a gente perceber muitas vezes, é a forma de se buscar a vontade de Deus. Gente, tem métodos que são pagãos. Eu sei que é duro falar, mas são pagãos. Tem crentes querendo saber o direcionamento de Deus para as suas vidas, parecido com búzios, com horóscopo, só que usando a Bíblia. Mas não vamos aprofundar nisso. Fica só a reflexão aqui. Pode passar.
O sociólogo Max Weber, acho que todos já ouviram falar, ele cunhou um termo interessante, que a modernidade promoveu o desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo, como assim? Até antes da ciência moderna, a vida, o mundo era considerado como encantado. Tinha coisas mágicas, não é? Bruxas, magias, alquimia. E a ciência moderna, ela promoveu o desencantamento do mundo. Ela tirou esse aspecto, digamos, escondido, esse aspecto misterioso, esse aspecto mágico da criação, e colocou, não, deu explicações para tudo. Não, o que parece, sabe o Scooby-Doo? Minhas referências são ótimas, né? O que é que acontece com o Scooby-Doo? Sempre aquele negócio, sempre é uma coisa... todo mundo conhece, né, gente? Por favor. Sempre é aquela coisa, um fantasma, um monstro, algo bem sobrenatural. Mas no final das contas, o que é que sempre acontece? No final, chega assim, tira a máscara. Tchau. Ou seja, tudo era uso de mecânica, de química, para fazer parecer que era algo sobrenatural, mas não tinha nada de sobrenatural. Eram só crimes comuns. Eram só falsos mágicos. E foi isso que aconteceu, né, na modernidade, né? Mas o que a gente vê é um reencantamento do mundo na pós-modernidade. Ao tirar o aspecto de transcendência de tudo que é extraordinário da vida das pessoas, o fato é que a modernidade deixou uma grande parte do ser humano sem respostas, da vida humana sem respostas. E aí se saiu em busca e se encontrou muitas coisas na antiguidade, nas religiões orientais, por exemplo, para preencher esse vazio que a modernidade tinha deixado. A educação, a cultura e a política hoje promovem a secularização radical por meio do materialismo e da evolução naturalista. Ou, como alternativa, qualquer forma de religiosidade, especialmente as politeístas, excluído o cristianismo. Qualquer forma de religiosidade é linda, é aceita, vírgula, salvo o cristianismo e, por razões óbvias, o judaísmo. Quanto mais estranha, mais legal. Gente, e aí olha só que coisa interessante. A gente tem um mundo altamente materialista em todas as suas dimensões, que procura explicar tudo com base na realidade material, excluindo qualquer causa transcendente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê florescer todas as formas de misticismo, de buscas por respostas religiosas. E repito, quanto mais estranhas, melhor. Eis o nosso mundo hoje. Ciência e magia, laboratórios e horóscopos, Darwin e Buda, ansiolíticos e yoga, liberdade e escravidão, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São essas duas grandes forças, essas duas grandes direções que estão presentes nas nossas vidas, na vida de nossos filhos, na vida de nossos netos. É isso que pulula, assim, é uma torrente
no YouTube, no TikTok, no Instagram, nos canais de streaming, serviço de streaming, nas escolas, nas faculdades. Isso é o mundo. Mas veja só, pode passar. Nós não devemos fugir do mundo. Nós não devemos sair do mundo. Nós devemos estar no mundo, assim Deus quis e assim Deus quer. Mas o mundo não deve estar em nós. Em João 17, no Evangelho de João, capítulo 17, tem a conhecida oração sacerdotal de Jesus, que ele fez pouco antes de ser preso, julgado. E um trecho da oração diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. E na grande comissão, Marcos 16, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu sei que mundo aqui está sendo usado nos sentidos diferentes, né? E a ambiguidade aqui que eu estou usando é proposital, tá? A gente é chamado a estar, a atuar, a salgar o mundo. Mas a gente é ordenado a não amar o mundo, nem o que há no mundo. A gente é chamado a ter vitória sobre o mundo. Pode passar. Mas então, como se vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Olha só, o próprio mundo oferece soluções aparentes de reforma pessoal, de melhoria. E muitas vezes a gente termina caindo nessa conversa boba. Mas saibam que não é pelo legalismo que se vence o mundo. Não é pelo ascetismo. E nem mesmo pelo ritualismo religioso. Não é por obras. Não é pelo que você faça. Aliás, eu já falei nela, a carta de Paulo aos Colossenses trata justamente disso. Crentes que estavam procurando receitas. Sabe aquelas receitas de início de ano, que alguns de vocês talvez tenham, para emagrecer em 3 meses, ou para, sair do sedentarismo, enfim, para melhorar. Os cristãos em Colossos estavam pegando receitas gnósticas, de ascetismo, de maltrato do corpo para o espírito se elevar. Rituais. E aí Paulo disse: não, nada disso. Nada disso. Nada disso tem poder algum contra a sensualidade, Paulo fala. A carta aos Gálatas trata do mesmo problema, só que na perspectiva das obras judaicas. A igreja estava voltando
aos rituais judaicos em busca de santificação. E Paulo, não é por aí. Mas olha só, também não é, podem ficar com raiva de mim, mas também não é por meio de guerra cultural. Não é por meio de buscar redimir a cultura, nem pela conquista política, e nem mesmo pela apologética. Essas coisas sozinhas não vão fazer você vencer o mundo. Eu não estou dizendo que elas não tenham algum valor, tá? Não estou dizendo que elas não tenham algum valor. E tem. Mas veja, você não vai vencer o mundo redimindo a cultura. Eu estou falando do termo bem em voga hoje em dia, o chamado neocalvinismo, que é legal, mas tem suas limitações. Você não vai vencer o mundo por meio da política, embora tenha seu valor. Pode ter o seu lugar, mas você não vai. As tentativas históricas de vencer o mundo por meio da política foram um desastre. Começando pela cristianização de Roma, pelo Sacro Império e tudo. E aí vai. Até mesmo a apologética. Apologética, todo mundo sabe, é a defesa da fé com argumentos. Você mostrar a razoabilidade da nossa fé para os incrédulos. Isso tem o seu lugar. Tem. Mas você não vence o mundo com base nisso sozinho. Pode passar. A resposta de João é tão surpreendentemente simples como profunda. Quem é que vence o mundo? Ele responde: todo que é nascido de Deus, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo, gente? Todo o que é nascido de Deus, aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Para vencer o mundo, tem que virar uma chave. Só que quem vira essa chave é Deus soberanamente. Ela se chama novo nascimento. Só vai vencer o mundo aquele que é nascido de novo. Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, só vai vencer o mundo os verdadeiros crentes. Um dos efeitos do novo nascimento e da fé que segue ele é a vitória espiritual e intelectual sobre o mundo. Essa vitória, ela é espiritual e ela é intelectual sobre o mundo. Intelectual não quer dizer que você vai ser mais inteligente que os que estão no mundo, não. Mas você vai ter a mente de Deus. Você vai ver o mundo como Deus quer que você veja. É uma questão de cosmovisão. Pode passar. Mas veja. Felipe, então pronto. Tu viesse aqui, esperei esse tempo todo para você dizer, pronto, então, quem nasceu de novo, vence o mundo e acabou. Então já venci, estou de boa, sou crente, me garanto. Acontece que esse efeito, essa vitória, ela nem é automática, nem é imediata. Não é à toa que a Bíblia é repleta
de ordens para os crentes. Não amem o mundo, não sejam mundanos, não façam isso, não façam aquilo, cresçam. Até porque, olha só, o texto fala em aquele que vence o mundo, a vitória que vence o mundo. Só se vence lutando. A própria linguagem de vitória, ela pressupõe uma batalha. Batalha essa que é intensa e continuada, que vai até o fim da sua vida. Ou seja, permaneça lutando contra o amor ao mundo. A gente leu, há pouco tempo atrás, um trecho da oração sacerdotal de Jesus, não foi? Logo depois do ponto em que a gente parou, Jesus continua orando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Santifica-os na verdade. Veja, Jesus ora isso logo depois de dizer: não peço que os tires do mundo, mas peço que os guardes do mal. Como é que Deus Pai vai nos guardar do mal neste mundo? Santificando-nos na verdade. O que é a verdade? Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Quer vencer o mundo? Come isso aqui, para começar. Pode passar. João desenvolve os termos dessa batalha ao longo de toda a sua epístola. E aí eu convido os irmãos a lerem em casa 1 João, um livro curtinho, 5 capítulos. E tem uma espécie de manual resumido. Sabe quando você compra aqueles aparelhos grandes? Tem lá o manual de instruções, aquele enorme. Só que aí vem sempre um papelzinho, né? Agora, guia rápido de instalação. Que é o resumão. Tipo assim, rapaz, se você não vai para o manual, por enquanto, pelo menos lê isso aqui antes de ligar, de tentar ligar, porque senão vai dar ruim. Tem uma espécie de guia rápido da guerra lá em Efésios 6, naquele trecho que trata da armadura de Deus. Bem conhecido, mas às vezes o que é muito conhecido a gente não medita. Pense sobre cada instrumento de batalha ali. E de novo vai aparecer a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas não fique só no guia rápido não, tá? Até porque para entender o guia rápido, você tem que ler o manual de instruções completo. O manual completo é toda a verdade de Deus, toda a palavra. Aí você pode estar pensando, espera aí, eu acho que essa conversa está meio contraditória. Acho que o Felipe está caindo no erro que ele disse que não era para a gente cair, que é o erro de ser por obras. Eu estou falando, leia, estude, medite. Não se esqueçam da chave. Isso aqui é só para quem nasceu de novo. Eu estou falando a crentes. E você não vai buscar a sua justificação ou a sua vitória sobre o mundo por meio do seu esforço no estudo da palavra, no uso da armadura de Deus.
Aliás, a Bíblia completa vai lhe mostrar que não é esse o caminho, não é essa a razão. Mas sim, você tem que lutar, você tem que suar, você tem que se esforçar. Não fique com usando as doutrinas da graça para além de seus limites, para justificar sua indolência, sua preguiça, sua falta de luta. Eu estou falando sua, mas nossa, tá, gente? Eu preciso pregar isso para mim praticamente todos os dias. A gente viu que lá em 1 João 2, Paulo não, perdão. 1 João, Paulo, óbvio que não. João, ele fala sobre o amor ao mundo. E aí no versículo 15 diz assim, como a gente leu: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, a palavra mundo aqui aparece várias vezes, né? Mas também tem outra palavra que aparece repetidamente. Qual é? Amor. Ora no substantivo, ora no verbo amar. Amor. Por que é importante dizer isso? Um ministro escocês chamado Thomas Chalmers. Ele viveu no final do século XVIII para o século XIX. Ele... não se sabe exatamente se foi um sermão ou foi uma palestra, mas enfim, tem um livreto de uma palestra, um sermão dado por ele, cujo título é O Poder Expulsivo de um Novo Afeto. Vou repetir: o poder expulsivo de um novo afeto. E o que é que ele mostra nesse livro? Com base nesse texto aqui de 1 João 2,15, que fala do amor ao mundo e do amor ao Pai. Ele fala que não adianta a gente dar discursos, pregações, e dizendo, faça isso, faça aquilo, abandone isso, esse caminho, vá para o outro caminho. Se a pessoa não tiver o coração mudado. Sabe por quê? Porque a gente persegue, a gente faz aquilo que a gente ama, aquilo que a gente tem afeto. Gente, quem aqui já aconselhou alguém, normalmente da família dá trabalho, né? Alguém da família assim que você vê, o cara se acabando, com escolhas erradas, com relacionamentos abusivos, e você aconselha. E muitas vezes o sujeito ou a sujeita diz, eu sei. Mas simplesmente ela continua. E aí você... Não. Sabe por quê? É uma questão de afeto. A única forma de você não ter amor ao mundo é você colocar outro amor no lugar. E aí, o Thomas Chalmers tem uma frase que entrou para a história, né? É fantástica. Ele diz que a natureza aborrece o vácuo. A natureza aborrece o vácuo. Entenderam isso aí? Todo lugar da face da terra, na caverna mais escura, no ponto mais alto, na depressão mais profunda, sempre é preenchido por algo. Normalmente ou água ou ar. Porque a natureza,
ela não gosta de vácuo, daquilo do puro vazio. Assim é a nossa natureza também. Por exemplo, eu acho que é o John Piper que usa esse exemplo. Se você está em casa, tem um copo de vidro, você pensa, como é que eu faço para deixar um vácuo dentro desse copo? Você provavelmente, com o que você tem em casa, você não vai conseguir, você precisaria estar no laboratório. Se você diz, tá, a questão não é vácuo, mas eu quero tirar o ar desse copo. A forma mais simples de você fazê-lo é enchendo ele de água. E não tentar produzir um vácuo. Por quê? Porque a natureza aborrece o vácuo. O nosso coração sempre vai ser inclinado para algo. A forma da gente não amar o mundo é tendo o amor de Deus. É por isso que o legalismo não resolve, gente. É por isso que o ascetismo não resolve. Sabe por quê? Porque eles limpam a casa e deixam ela desocupada. Vocês devem estar lembrando da fala de Jesus sobre o demônio que está na casa, e aí ele sai, anda por lugares ermos. Só que saiu o ocupante da casa e a casa ficou o quê? Vazia, limpa. O que é que esse demônio faz? Jesus é bem gráfico, né? Ele chama 7 piores do que ele e ocupa a casa. Ou seja, a natureza aborrece o vácuo. A gente vai fazer aquilo que a gente ama. E aí uma chamadinha aqui para nós todos. É difícil nutrir o amor de Deus passando horas maratonando alguma série na Netflix. Ou conversando bobagens, ou navegando pelas redes sociais, olhando a vida dos outros. Quando a gente ama, a gente busca conviver. Não é assim? Não é assim, casais? A gente busca estar perto. O que você passa mais tempo assimilando, sinto dizer, mas é o seu ídolo. Ou é o Deus verdadeiro. Não há vácuo. Felipe, você está chamando todo mundo de idólatra? Não. E tu? Isso é uma luta de uma vida. A gente precisa despertar os nossos afetos por Deus e pelas coisas de Deus. Eu sei que essa contagem em horas não é sempre. Não é porque você naquele dia passou mais horas. Você vai passar mais horas trabalhando, você vai passar mais horas estudando. O ponto é esse. Vocês sabem do que eu estou falando. Uma forma de verificar isso é o que você faz quando você não tem compromisso nenhum. Tipo assim, hoje
É o meu dia, eu vou fazer o que eu quero. A minha pergunta é: o que é que você quer? Talvez isso revele algum ídolo do seu coração. Talvez. Pode? Tu volta, por favor. O Thomas Chalmers fala: não conhecemos outra maneira de afastar de nossos corações o amor pelo mundo do que manter em nossos corações o amor a Deus. E nenhuma outra maneira de manter nossos corações no amor de Deus do que irmos nos edificando sobre nossa fé santíssima. A negação do mundo, que não é possível àquele que se desvia do testemunho do Evangelho, é todavia possível, como todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Vejam, tentar isso sem fé é trabalhar sem a ferramenta ou instrumento adequados. Mas a fé opera pelo amor. E o modo de expelir do coração o amor que transgride a lei é acolher em seus receptáculos o amor que cumpre a lei. Você tem que trocar um amor por outro. A forma de afastar, de expelir do coração um amor que transgride a lei é acolher em seus receptáculos, ou seja, nos receptáculos do seu coração, o amor que cumpre a lei. O que a gente precisa é de um novo amor. Não de reformas, não de receitas, mas de um novo amor. Pronto, pode ir para a conclusão, para as conclusões. Algumas conclusões breves para a gente terminar. O mundo é nosso inimigo irreconciliável. Irreconciliável. Ou você ama a Deus ou ama o mundo. Simples assim. O mundo nos odeia. Jesus disse isso. João disse isso. Paulo disse isso. E não devemos amá-lo. Uma segunda conclusão é a gente verificar que termina sendo um conflito de cosmovisões. A Bíblia fala muito do mundo, portanto devemos conhecê-lo. John Stott tem um livro. O título mesmo, o original do livro é O Cristão Contemporâneo. Só que a ABU traduziu, que é um termo que ele usa logo na introdução do livro. Traduziu ele assim, ficou bem interessante. Ouça o Espírito, ouça o mundo. Ouça o Espírito, ouça o mundo. E o que é que ele quer dizer com isso? Ouça o Espírito, falando por intermédio da Escritura. Mas esteja atento. Procure compreender o mundo. Foi por isso que eu fiz questão de mostrar assim, de uma forma bem falha, rápida, os grandes direcionamentos do nosso mundo. Se a Bíblia fala muito do mundo, a gente precisa conhecer o mundo. Aliás, a gente vê que os pregadores da Bíblia, todos eles, de novo, começando por Moisés, mas passando pelos profetas, Isaías, por exemplo, era muito, Jeremias. A gente vê Jesus, a gente vê Paulo, todos eles, o que é que eles tinham em comum? Eles conheciam a audiência a qual eles se dirigiam. Eles usavam os termos dessa audiência, imagens que elas conheciam. Por exemplo, Paulo em Atenas, pregando para pagãos, a pregação dele era bem diferente daquela pregação que ele fazia para os judeus nas sinagogas, quando ele chegava.
Por quê? Porque ele conhecia o mundo. Ele conhecia a filosofia helenista. Ele sabia o que eles valorizavam, ia lá e... tchá, no ponto. A gente precisa conhecer o mundo. A gente precisa saber como as pessoas pensam, quais são os afetos que guiam seus corações, qual é o espírito da época, para que nossa mensagem, nosso testemunho possa ser mais eficaz. Outra conclusão é que na Bíblia o imperativo segue sempre do indicativo. Isso aqui pode parecer difícil, mas quem anotou isso foi um teólogo holandês, Herman Ridderbos. Ele notou que, ao estudar a teologia de Paulo, sempre a Bíblia é assim, ó. Visto que, e aí vem algumas afirmações indicativas, coisas que aconteceram. Visto que morreste com Cristo, visto que foste ressuscitado, visto que foste comprado por alto preço, visto que foste salvo, visto que foste tirado do Egito. Isso é um indicativo. Visto que aconteceu isso, aí vem um imperativo. Vivam de determinado modo. Façam isso, isso e aquilo. Sempre. Inclusive, se você for lá, em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que a gente pensa, pura lei, mas começa justamente dizendo: eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito. Portanto, vem os mandamentos. É a mesma estrutura das cartas de Paulo e de todo o Novo Testamento. Ou seja, se nós nascemos de novo, atenção, se nós nascemos de novo, devemos procurar viver de acordo com essa nova identidade. Esse é o imperativo. Se você nasceu de novo, você tem que viver de acordo com essa nova identidade. Você é um cidadão dos céus. Você é co-herdeiro com Cristo. Você busca uma pátria celestial. O reino de seu Redentor não é deste mundo, como ele mesmo falou. Então vivam de acordo com isso. E lembrem-se sempre que a natureza, inclusive a nossa natureza, aborrece o vácuo. Pode passar. A primeira carta de João termina assim, e eu quero terminar com a palavra de Deus. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Eu devia ter dito isso no início, né? Que vocês podem livremente se manifestar, tá? Mas perdoe-me pelo lápis. E se alguém quiser falar alguma coisa, deixa eu passar aqui o microfone. Graça e paz, irmãos. Aquilo que você falou, né, Felipe? Que hoje, nesse mundo atual, se aceita tudo, né? Desde uma vida totalmente materialista e aceita todo tipo de fé falsa, né? E não aceita a fé cristã, a não ser quando essa fé cristã recebe, né? O cristianismo hoje de igrejas que aceitam o pluralismo, né? Igrejas inclusivistas, né?
igrejas que se passam como igrejas que são cristãs. Não, a nossa igreja é uma igreja cristã que aceita isso, e a gente está vendo aí nas redes sociais, a gente vê bastante, né? Que aceita tudo, mas não muda nada, né? Não há mudança, não há transformação. Então esse cuidado para não, porque esse cristianismo que é aceito não é o cristianismo bíblico, né? Não é a fé cristã bíblica. Eu queria também falar o seguinte, que me impactou bastante e achei bem profundo. O primeiro versículo já que você já colocou, de que se a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em nós. É um indicativo disso, né? Que a gente tem que desamar essas coisas do mundo e amar mais a palavra e buscar mais o Senhor. Amém. É verdade, tudo é admissível, menos o cristianismo histórico, né? O cristianismo mesmo verdadeiro. A gente vê isso muito nos espaços públicos, né? Tudo pode ser dito, falado, mostrado. Agora tente você, como crianças ou adolescentes, se reunirem na hora do intervalo e fazerem um clube bíblico, de leitura bíblica. Vocês sabem o que eu estou me referindo, né? E esse é o mundo. Mas é esse mundo que somos chamados a testemunhar, a estar nele, e não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, né? Alguém mais? Vocês estão com vergonha assim ou é? Tem, eu vou colocar no grupo da igreja. A senhora tá? Não, né? Eu vou ver outra forma mais pública. Pega o número dela do WhatsApp, se tiver. Bem, gente, essa foi a nossa primeira aula. Próximo domingo daremos continuidade com o presbítero Ricardo, né? Próximo domingo. E no seguinte com o presbítero Eric.